Alô, amigos, estamos iniciando mais um 120 minutos, que leva a você as atualidades da engenharia no Brasil e no mundo. Informações e ações do SENGE, o Sindicato de Engenheiros e Engenheiras do Estado de Minas Gerais, assuntos sobre a organização profissional, CONFEA, CREA e da organização sindical FICENGE. Informações do mercado de trabalho e temáticas de empregabilidade também serão temas de nossos programas. Hoje recebemos a economista Clarice Campelo de Melo Ferraz, que aqui vou fazer uma leitura do seu currículo, porque é muito importante a presença dela aí hoje com a gente aqui. Clarice Campelo de Melo Ferraz é economista, professora da Escola de Química da UFRJ, com doutorado em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra, mestrado em Energia, Advanced Master in Energy pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, mestrado em Administração Pública, com especialização em Gestão de Meio Ambiente pela Universidade de Genebra e pós-doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ. Pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia do Instituto de Economia da UFRJ, onde colabora desde 2012, e diretor do Instituto Ilumina, que é o Instituto de Desenvolvimento Energético. Passo a palavra para os seus cumprimentos iniciais, Clarice, para esse nosso bate-papo. Boa tarde, Francisco. É um prazer e uma honra estar conversando com vocês, numa plateia, um público tão especializado. Que bom que você trouxe esse assunto. Ô, Clarice, vou me reportar a sua como diretora do Instituto Ilumina, cuja missão é se preocupar com os rumos do sistema elétrico brasileiro e, em decorrência disso, com os seus usuários. Isso. Eu te pergunto, se o sistema elétrico brasileiro fosse um navio, ele estaria navegando em águas calmas ou teria muitos icebergs pelo caminho? Iceberg, vai encontrar muitas pedras pelo caminho, né? Os icebergs estão se soltando justamente, e é aí mesmo que a gente está transitando. Na verdade, a gente está muito mal, né? Não tem nada de águas tranquilas. Na verdade, não tem águas tranquilas para nenhum setor elétrico no mundo, Francisco, hoje em dia, né? Sim, Então, tanto pelo estresse provocado pelas mudanças do clima, aumento de temperatura, vento, tempestades, e aí a eletrificação, o aumento da demanda, porque tem que descarbonizar. Então, são tempos agitados, não tem mar tranquilo para ninguém. tá certo. Aqui, nós passamos há poucos dias atrás um problema com a distribuidora de energia lá em São Paulo, a Enel. Eu queria que você traçasse para mim um histórico de como chegamos a uma situação dessa, porque isso advém de uma privatização da Eletropaulo lá em 1998, que chega através de várias transferências de comando, Sim. né, até a Enel. Fala para nós, porque eu vejo que esse é um exemplo bem sintomático do que uma privatização pode fazer. É. e- e- com si- São Paulo chama muito nossa atenção pelo impacto, né? Milhões de pessoas quando tem, né? A nossa carga, a nossa indústria, tudo isso. Então, um problema quando cai a rede em São Paulo e esses constantes apagões, na verdade, está afetando parte muito importante da população e de toda a economia. E o que a gente viu é exatamente isso. Na verdade, a Enel, ela é a ponta, né, de uma cadeia de transformações que foi ocorrendo a partir da privatização da Eletropaulo, que, na verdade, né, primeiro foi comprada por uma outra, né, comprada não, perdão, assumiu a concessão uma outra empresa, né, a AES, e aí depois são desmembradas atividades. E a gente vai, sobretudo, o que vai ocorrendo não é nem quem é o dono. E eu acho isso também, eu acho que é muito importante nessa trajetória da Enel, é que assim, não adianta a gente também ficar falando, a Enel é bandida, a Enel isso, a Enel aquilo, apesar dela ter quebrado esse contrato da prestação do serviço público, porque as outras distribuidoras se comportam da mesma forma. Em maior ou menor grau de agressividade, está todo mundo remunerando seus acionistas, está todo mundo fazendo aumentar a tarifa, está todo mundo mandando o trabalhador embora. Então, assim, as empresas de distribuição adotam um certo comportamento dentro desse modelo que foi adotado
depois da privatização. Então, é isso, não é a empresa, é este modelo que permite que empresas, né, inclusive empresas com participação estatal de outros países, né, assumam concessões de serviço público brasileiro e daqui tirem lucros exorbitantes, não é? Essa crise da Enel, na verdade, que apagou São Paulo, que nos 4 primeiros dias, Francisco, estimaram só a FEComércio, que representa varejo e serviços, estimou em mais de 1,6 bilhão de prejuízo. Quer dizer, que empresa pode assumir esses prejuízos, né? Como é que ela vai lidar com isso? E enquanto isso, enquanto a população de São Paulo foi lesada só na área de serviços em mais de 1,6 bilhão de reais, a Enel teve lucro. Ela distribuiu lucros de 2019, 20, 21, inclusive dividendos extraordinários para os seus acionistas. Então, esta crise do setor elétrico, na verdade, é uma crise física mesmo, que afeta nós consumidores, que afeta toda a economia do nosso país. Mas os acionistas, mas o pessoal que está aí, tem muita gente ganhando dinheiro, Francisco. Então, assim, a crise não é para todo mundo, não. Mas, enfim, olha, eu que já eu trabalhei no sistema Telebrás e, na verdade, o nosso sistema lá, a gente até dizia que ele era um, ele, ele era um monopólio natural, mas isso não se tornou verdadeiro a partir do momento que a telefonia celular entrou, porque aí porque permitiu que tivesse vários meios de distribuição do sinal. Mas na engenharia elétrica, temos singularidades físicas de monopólio natural. Como você vê a questão da privatização e das tarifas e o regime de comercialização que está sendo feito? Não, essa privatização, não é? E essa, quando o Estado ele fala, então a gente vai deixar de ser um monopólio público e vai abrir esse setor, então, assim como nos outros países, teve a separação das atividades, né? Então, tem os geradores, tem a transmissão, tem a distribuição. Então, essa parte da rede, tanto transmissão como distribuição, tem sim característica de monopólio natural, e aí, então, tem uma tarifa que é regulada, tá? Então, distribuição e transmissão são tarifas reguladas e aí tem modelos diferentes para essa remuneração que vai compor a nossa tarifa. A nossa tarifa consumidor final, ela vai ser composta por essa tarifa regulada da distribuição, por uma parte que é a parte da energia mesmo, né, que vai ser a nossa distribuidora que vai passar essa conta para a gente, e essa parte do fio da própria distribuidora, então, tá? Então, o modelo de comercialização é esse. Na verdade, a gente chega, né? Toda essa cadeia, na verdade, é remunerada através da nossa conta, que é através da distribuidora. Então, além disso, então entra os encargos, né? Entra os impostos e então a remuneração de todos esses serviços, tá? O que que muda essencialmente, né? Muda essencialmente a gente tem mais agentes aqui nessa cadeia e como a gente está falando, a gente está falando de empresas então privadas que deixam de ter preocupação com segurança de abastecimento, que deixam de ter, né, preocupação com o setor, estão se preocupando mesmo com o seu portfólio, com a gestão, né, dos seus ativos para o lucro dos seus acionistas e, sobretudo, de curto prazo. Quando a gente vai vendo qual é o perfil dessas empresas, comparando com a estrutura anterior, a gente vê que, na verdade, são estruturas que têm muito menos mão de obra. Essa mão de obra, na verdade, ela é terceirizada essencialmente. A gente está falando do setor de distribuição. A Enel, por exemplo, são 75% dos funcionários são terceirizados. Né? A gente não sabe exatamente qual é o grau de rotatividade, né, que está acontecendo ali dentro. A ANEEL, o regulador, ela só olha para os trabalhadores da empresa, então, quer dizer, tem 75% da mão de obra que está no escuro, né, que não está sendo regulado pelo regulador do setor elétrico, tá certo? Muitas vezes eles nem estão registrados como trabalhadores do setor, tá registrado como empreiteira, como, enfim, como uma série de outras atividades, né, o que dificulta até mais a fiscalização. Então, assim, a gente vê redução realmente de custo de mão de obra, mas isso é porque tem menos trabalhador. Então, se tem Uhum. menos trabalhador, o que que eu estou falando? Eu estou reduzindo a capacidade da empresa de fazer manutenção preventiva, né? E a manutenção depois, né, para fazer a reparação e tudo que for necessário para estar consertando a rede. Diminuir minha mão de obra aqui. Em paralelo, o que que acontece? A gente está com esse mundo financeiro genérico, onde a gente tem os supergerentes, né? O presidente da Eletrobras, por exemplo, é um ex-diretor de banco, que foi diretor de empresa de petróleo, então ele não sabe nada de eletricidade,
E ele é, né, portanto, e o presidente da maior empresa, né, de eletricidade aqui da América Latina, uma das maiores do mundo. Então, a sim. gente está aqui nesse universo onde não é. Então, o que que ele sabe? Ele sabe de mercado financeiro, ele sabe, né, coisas de manual, né, de gestão de empresas, e ele deve ter, né, uma rede bastante importante de influência para estar onde ele está. Tá? Então, essas pessoas, elas são remuneradas com salários altíssimos. Então, enquanto você diminuiu o custo da mão de obra do trabalhador, você disparou, né, a remuneração dos dirigentes. Então, a gente está falando de milhões e milhões, na verdade, tá? Vários milhões. É muito mais do que foi proporcionado, inclusive, com a redução da mão de obra de trabalhador, que é importante para a segurança do sistema. O governo deve participar da gestão da Petrobras? Da Da Eletrobras, Eletrobras? o governo deve reestatizar a Eletrobras, urgentemente. O governo deve realmente assumir sua responsabilidade. A gente está falando da gestão dos reservatórios, a gente está falando da gestão de da grande concentração dos ativos de flexibilidade. A gente está falando das interligações, né, das diferentes regiões, dos diferentes regimes hidrológicos, né, das diferentes regiões. Estou falando de linha de transmissão, estou falando de reservatório. Reservatório, hoje em dia, ele é essencial para quê? Justamente ele é o grande despachável, né? Ele é É, a bateria limpa e ele é amortizado. Ele sim, essa usina está amortizada. sim. Você vai trabalhar, né, uma turbina, alguma coisa, mas a usina está amortizada. E eu estou falando o quê? Que tem uma empresa privada que está dizendo que vai ser o foco dela agora é comercialização, que é esse que a Eletrobras está anunciando. Ela vai usar os ativos dela para isto. Então, ela vai usar os estoques de água, as usinas brasileiras construídas e pagas por gerações de brasileiros para maximizar o lucro para os seus acionistas. Não tem nenhum compromisso com segurança de abastecimento. A função pública da Eletrobras sumiu. A função pública dessa empresa que gere mais de 50% dos reservatórios e das linhas de transmissão sumiu. Isso é um absurdo. Isso é coisa que aconteceu porque a gente teve Bolsonaro presidente. Isso não poderia ter acontecido. E aconteceu com ritos e esse processo cheio de irregularidades. Então, tem vício de forma, tem vício de conteúdo, teve coisa de toda sorte nesse processo de privatização. E atualmente tem uma disputa na justiça. Esse processo está em aberto. Essa empresa ela é privada agora, mas a gente tem brigas a fazer. E o governo tem que brigar. Tem que brigar em nosso nome. Isso é patrimônio brasileiro, isso é uma questão de segurança nacional. Sim. E isso define o preço da energia elétrica. Isso eu estou falando que eu defino o preço da energia elétrica, né? Porque eu estou botando o preço, eu tenho o estoque, eu digo se vai faltar, se não vai faltar. Eu que vou dizer aqui, a linha, o preço e tudo isso. Ele é tão grande. Qual o regulador que vai poder regular uma empresa que é dona de mais de 50% do mercado? Isso não existe no mundo. E ninguém privatiza reservatório, que isso é uma coisa de É. doido, imagina, tá? Não existe isso no mundo. Então é uma série assim de coisas jamais vistas no mundo que culmina na privatização da Eletrobras. E no não enfrentamento, porque você não imediatamente assumir isso como uma disputa de vida e de futuro do Brasil é falha, né? Ô, Clarice, o que aconteceu com Furnas? Furnas acabou, né? Furnas, na Ela verdade, passou a ser um ativo da Eletrobras privado. o nome ela foi incorporada, né? Então agora eles estão dizendo que ela é uma empresa só, tá? Mudou, desapareceu. Só que eles fazem isso atropelando tudo que está na frente, né? Inclusive os fundos de pensão dos funcionários. Para você ver, a Furnas, né, tinha um fundo de pensão e era aquele capitalismo também, na época mais empreendedor, e onde os funcionários, né, também participavam da gestão desses investimentos. Sim, Então, como você estava falando, né, esses fundos de pensão, então né, a Furnas tinha o seu fundo de pensão pesado, são bilhões de reais aqui que estão em disputa. E os trabalhadores, eles tinham participação na escolha do tipo de investimento, onde que isso ia ser colocado, que tipo de remuneração se quer buscar, como é que se distribui esse resultado, o que que é para plano de saúde deles, né? sim. Então, assim, numa agressividade enorme, todos os direitos desses funcionários que contribuíram com previdência sendo cortados, e esses abutres em cima agora das aposentadorias e do fundo de pensão do pessoal de Furnas. Eles acabam com Furnas, eu acho que é sobretudo de olho no fundo de pensão. Não é nenhuma coisa, entendeu? O jogo é mais baixo, é rasteiro mesmo. Entendi. É,
Vamos falar agora sobre transição energética. Como é que você vê o que o nosso sistema pode contribuir para isso? Não, o Brasil estava posicionado, né, para ser um grande líder, né, desse processo, pelas nossas características, pela própria concepção do nosso setor elétrico. Para a gente lidar, na verdade, né, o que que é a transição? É a busca pela descarbonização. E aí, nesse processo de descarbonização, então eu tenho que atender várias transformações aqui, porque as fontes descarbonizadas a gente tem, né? Hidrelétrica, as tradicionais, né? Uma termoelétrica de biomassa, dependendo de como isso se coloca, né, na contabilidade, é eólica e solar. Mas todo mundo aqui, ninguém é 100% puro, né? A gente vai olhar as cadeias produtivas, todo mundo tem isso. Mas, enfim, então, é tudo recurso renovável, né? A partir dos quais então você tenta estruturar a sua base, né, de recursos que vão ser fonte de eletricidade, né, da transformação. Então, o Brasil, quando ele concebe seu setor elétrico, já é assim, porque a gente escolheu ser hidrelétrico. E aí, quando a gente escolheu ser hidrelétrico, essa variabilidade que está todos os países vendo agora, quando lidando com os recursos naturais, eólica, solar, na verdade, a gente já experimentava. Claro que num perfil muito diferente, né? Hum. Mas por isso, para lidar com ela, a gente já fez as linhas de transmissão de grande distância, que são Sim, que é esse desenho que os setores elétricos na Europa e Estados Unidos e todas as discussões de segurança mesmo, está falando, tem que puxar a linha grande de interligação. Tem que unir distâncias diferentes, lugares diferentes, para aproveitamentos energéticos diferentes. Porque quando não tem vento, não tem vento. Então você tem que estar sim, conectado para pegar energia de outro lugar. E aí, sim, na verdade, o setor elétrico brasileiro já nasceu assim. Então a já gente sei. já tem as interligações de grande distância, a gente já tem as grandes linhas, a gente já tem os grandes reservatórios, a gente não tem bateria. A gente tem assim estoques, né, maravilhosos, né, que podem ser usados justamente. Claro que causaram grandes danos e tem uma série de restrições, mas eles estão aí. Clarice, como é que nós vamos chegar com o potencial que eu pude ler e recomendo todos aqueles que estão nos escutando da Ilumina? Como é que nós vamos fazer aquela energia, aquela riqueza que eu vi no site de vocês, chegar aonde precisa? Porque, na verdade, tem uma parte da população que é mal intencionada. Sim, Eles já conhecem, sabe tudo isso, mas eles estão do lado vão receber dividendos. Tem uma parte histórica que conhece, mas tem força relativa. Mas a grande maioria da população não tem acesso a esse conhecimento que eu pude constatar no site de vocês. Como é que nós vamos fazer? Porque eu vi que o site de vocês têm essa preocupação e lá coloca bem claro, pro- preocupação com os rumos do sistema elétrico e fazer denúncias, né? Mas as denúncias estão sendo muito. Só a denúncia não está sendo suficiente. é, Não, a gente busca ser propositivo também e denúncia, Francisco, assim, nós somos poucos, mas nós somos bons, modéstia à parte. E aí então, a gente tenta, né, participar e a gente é chamado para o debate e a gente sempre, sempre contribui. Mas realmente a gente vai responder dessa forma, né? Olhando do ponto de vista de um setor elétrico que serve para o desenvolvimento nacional. Não é para dar à empresa de agregação de valor, eu vou vender, comercializar. Não, não é isso que eu quero da Eletrobras. Eu quero uma empresa de eletricidade que dê sustentação para os rumos desse país e que funcione. E que, inclusive, dê segurança para os seus próprios trabalhadores, porque o que a gente mais tem visto aqui, tanto lá em cima como no nível da distribuição, é trabalhador morrendo também, Francisco. Porque é Sim, todo mundo terceirizado, são equipes, né, fragilizadas, trabalhadores precarizados, a gente não sabe como é a formação adequada. Então, isso tem que ser estruturado. Esse nível de terceirização, isso é perigoso. E isso é burro, porque a gente precisa preparar essas pessoas, a gente tem que formar essas pessoas para lidar com as novas tecnologias. Essas redes estão todas obsoletas, a gente está precisando de trabalhador especializado, a gente não tem mão de obra. tá certo. Então, tem que olhar para esse setor, tem que olhar para a engenharia nacional de volta também. A gente voltar, né, a ter esse setor forte, a ter essa inteligência. Esse setor aqui é referência no mundo inteiro. E a gente aqui assistindo, né, essa fragilização. E aí, assistindo o quê? Aumento da inflação,
assistindo apagão, assistindo gente morrendo. Quando a gente está falando que o setor elétrico não funciona, a vida que não está funcionando. Então a gente tem que aqui se unir. Aqui, eu queria agradecer, viu? E foi uma boa surpresa conhecer uma organização como a de vocês. Eu que já levei tanta lambada aí É. desse pessoal, e, a gente agora se sente um pouco mais escorado através de inteligências como vocês. E suas palavras finais para os engenheiros do Brasil. Não que a gente se una, né? Que a gente se una, porque é isso, é a fragmentação e a destruição dos serviços, que por trás, na verdade, é a destruição da engenharia, né? Do trabalho com tecnologia agregada, com inteligência, as universidades. Tudo isso faz parte de um país desenvolvido, né? E é o que a gente quer. A gente que estudou, que fez as coisas, que a gente quer produzir, né? Engenheiro quer resolver problema. Então vamos resolver problemas da nossa sociedade, né? Vamos pensar na nossa sociedade, pensar que Brasil que a gente quer, uma tarifa melhor, que a gente sabe que é um país, né, empobrecido, está difícil para as pessoas, que qualidade de vida dos trabalhadores. Então, a gente pensar nessas coisas e aí somar, porque essa fragilização é com telecom, é com eletricidade. Então, a gente que quer construir, desenvolver, estruturar e quer ter um debate mais aprofundado das coisas, tem que estar junto mesmo. E aí é muito bom que a gente esteja aqui conversando. Tá bom. Foi um prazer, eu agradeço e eu espero que isso só cresça e se fortaleça. Muito obrigado. A você, engenheiro que nos vê, muito obrigado pela sua audiência e siga-nos nas redes sociais abaixo. O SENG existe para defender a engenharia e o direito dos engenheiros. E, na verdade, nós, pelas redes sociais, nos procurem caso vocês tenham alguma coisa para saber ou precisar. Até o próximo programa. Obrigado.